Portanto, nós estamos encerrando hoje o nosso curso Deus e o Universo. Estivemos juntos aqui mais de um ano, quero crer. E hoje, com muita alegria, estamos encerrando então o nosso estudo Deus e o Universo. E o Baldi, neste último capítulo, nos dá uma síntese de toda a revelação desenvolvida ao longo do livro. Portanto, é uma oportunidade muito boa para quem não participou de todo o estudo, de, num relance, absorver todo o conteúdo desta obra essencial nos seus aspectos mais importantes e mais relevantes. E nós teremos a pretensão, então, de fazer com o Baldi uma síntese do livro, ressaltando alguns conceitos fundamentais que nos auxiliam a compreendermos o alcance desta revelação. Não podemos ainda aquilatar, mas este livro, ele lança uma nova visão de mundo, uma nova maneira de nós enxergarmos a realidade que estamos imersos. Nós comparamos a obra de Ubaldi com a obra de Copérnico. Como vocês sabem, Copérnico, no século XVI, lançou um livro que tirou a Terra do centro do universo, porque ele descobriu, por medidas cuidadosas dos movimentos dos astros, que nós estávamos girando ao redor do Sol, e não ao contrário. Isto foi uma grande revolução na evolução do pensamento humano. Tirou o homem do centro do universo, deu ele um lugar de pouca relevância no nosso cosmo e mudou intimamente a maneira como o homem enxergava a si mesmo e se posicionava diante de Deus e da obra divina. E o Baldi, com este livro, faz exatamente isto. Ele tira o nosso universo do centro da criação e nos faz ver que nós estamos na periferia e precisamos retornar ao centro da criação. Então ele nos dá uma visão distinta das nossas vidas, do que somos nós, de realmente de onde viemos e para onde estamos indo, da nossa natureza, do que estamos fazendo aqui, o que importa nas nossas vidas, onde devemos colocar os nossos interesses. Portanto, isso é extremamente importante. Nós que estamos imersos no mundo atual, não alcançamos a enxergar a extensão desta revelação, mas os séculos futuros irão olhar para os nossos dias e vão dizer: olha que extraordinário, foi lá que começou. Como hoje nós olhamos para o século XVI e com admiração dizemos: olha que pessoas extraordinárias foram Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, que vieram sedimentar esta nova visão de mundo. Então nós estamos, com muita alegria, participando desta revelação de Ubaldi, que será considerada decisiva na evolução da humanidade, sobretudo num aspecto essencial. Esta visão nos coloca em cheio diante da mensagem do Cristo, do Evangelho, porque ela é extremamente aderida ao Evangelho. Então ela traz o Evangelho para a realidade do mundo, ela exalta o Evangelho, ela torna inclusive o Evangelho científico. Por isso vocês podem se considerar, na atualidade, de certa forma, privilegiados por estarem já mergulhando nesta visão com tamanha antecedência. Quiçá daqui a algumas encarnações a gente possa aquilatar o valor que isto tem para nós, que ainda não podemos perceber. Então vamos fazer uma pincelada no último capítulo de Ubaldi. Ubaldi começa revelando-nos
alguns aspectos da criação original e chama a nossa atenção para um fato essencial. A criação original é uma criação puramente espiritual que se deu no campo divino. Então nós de imediato retiramos a criação de Deus do nosso universo, que é uma criação inserida no espaço-tempo, e remetemos essa criação para um outro campo, um campo de expressão pura de Deus. O seio divino. Deus só pode criar no seu seio. Portanto, no nosso universo, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Então, neste universo, não há criação. A criação original se deu fora do nosso universo. Portanto, Deus cria fora do tempo, além do espaço. Porque isso é da natureza de Deus. Nós não podemos vestir Deus dos atributos da matéria e nem impor-lhe o ritmo do tempo. Deus está fora dessa jogada. Portanto, Deus não é pertinente ao nosso universo. O nosso universo está subordinado ao ritmo do tempo e se delineia num palco que é o espaço, onde se expressa em formas, em vestimentas corpóreas. E Deus é espírito, Deus não tem corpo. Deus não evolui. Deus é uma entidade absolutamente estável, perfeita e não submetida a nenhum tipo de transformação. Então Deus, de certa forma, não faz parte do nosso universo. Eu sei que isso cria muitos problemas para nós, porque você se pergunta, mas então o que eu estou fazendo aqui? Se eu nasci lá no seio de Deus, por que Deus me colocou neste universo? Se esse universo não é pertinente às suas propriedades. Portanto, a criação original, nós não temos outra opção. Temos que remeter a criação original ao não espaço, ao não tempo, no seio de Deus. Criamos problemas para nós, porque uma criação fora do espaço, fora do tempo, não é aquela que aconteceu um dia, porque aí já colocamos ela no tempo, né? É uma criação no presente. Não é uma criação que se sucede, cria um hoje, outro amanhã, outro depois, como nós costumamos imaginar qualquer tipo de criação. Você tem um filho hoje, amanhã outro, amanhã outro. Deus não é assim, Deus cria fora do tempo. O nosso intelecto não está habilitado a compreender o que é isso, porque o que é fora do tempo não tem um passado e não tem um futuro. Como é que fazemos para entender isso? Reservemos as nossas ansiedades para compreender isso no nosso futuro. No futuro do nosso desenvolvimento, quando adquirirmos a habilidade da superconsciência, nós iremos entender o que é isso. Mas não nos compete reduzir a imagem de Deus, dizendo que Ele cria no espaço e no tempo. Isso é uma redução que fazemos da imagem do divino. Porque Deus não está sujeito ao espaço e tempo. Então a criação original se deu num campo que nós não sabemos bem o que é, que expressamos como uma esfera sem limites, e está aí outro problema para nós. O que é uma esfera sem limites? Não sabemos desenhar uma esfera sem limites, porque a criação original de Deus não se dá em formas, não se dá no universo do espaço, não se desenha em formas. É informe. O que é informe? Eu também não sei. Deus tem forma? Não tem. Qual é a forma do Espírito? Não saberia dizer. Então a criação original se dá nessa dimensão, que não tem forma, que não tem limites, que não se desenha no espaço, que não pulsa com o tempo. Esse é o espaço divino, é o seio divino. Então Deus, por amor, provoca nesse indistinto ambiente, homogêneo, uniforme que é Deus,
Eu não tenho como me referir a ele a não ser imaginarmos um espaço, mas não é um espaço, tá? Então eu estou aqui desenhando um espaço divino, mas não é bem isso, né? É uma coisa que não tem espaço. Então, nesse espaço que nós vamos imaginar uma esfera infinita, por amor ele se doa a centros menores dentro dele, que é o centro maior. Esse centro maior, o Balde chama de eu sou, é o eu. O eu maior do universo é Deus. Este eu sou criou eu sous menores que somos nós. A imagem e a semelhança do divino, feito de substância divina. Nós não temos como imaginar isso a não ser com essa concepção aí que trazemos para vocês. Pequenos redemoinhos de substância divina que rodopiam dentro da substância divina maior, que é o eu sou maior, que é Deus. Concentrações de substância divina que formam um eixo, e esse eixo se torna um eu sou aparentemente separado do eu sou maior. Uma individuação da substância divina compondo eu sous menores, que somos nós, que somos os filhos de Deus. Então o Balde nos diz, os textos todos que vocês vão ler são retirados do último capítulo do livro. Um Deus uniforme e indistinto transformou-se em um organismo que permaneceu uno. Vejam bem, não houve um fracionamento de Deus. Deus não perdeu nada ao gerar seus filhos. Está claro? Como ele não acrescentou nada à sua própria substância. Também é outro fator que vai nos deixar intrigados. Ele não retirou nada dele e nem criou nada além dele, dentro da sua substância. Gerando eus menores, aparentemente, grifem essa palavra, aparentemente distintos de sua própria substância. Portanto, essa distinção era aparente. O eu sou menor diante do eu sou maior, não havia uma separação distinta, porque não há como separar-se de Deus. Não há nada além de Deus, não há nada fora de Deus. Então Deus se deu por amor a infinitos eu sou menores, como uma grande fogueira que lança de si pequenas chamas que se tornam outras fogueiras. A gente pode até conceber que quando uma fogueira emite uma chispa que gera uma outra fogueira, ela não perdeu nada. Não é verdade? Porque se perdesse, ela emanasse de si infinitas fagulhas, ela se secaria, se apagaria. E não é o caso. Então é uma doação de amor. Porque esse Deus vai doar-se inteiramente ao Deus menor. De tal forma que o Deus menor vai ser igual ao Deus maior. Isso nos assusta. Fomos criados como deuses. E não podemos negar porque Jesus aferiu-nos que somos deuses. Fomos criados assim como deuses. Então é o que nós podemos entender sobre a criação original. E temos alguns artifícios para entendermos como que essa criação original se organizou nas suas bases fundamentais. Como que uma fagulha maior gerou fagulhas menores, sem tirar nada da sua substância, sem agregar nada à sua substância. Uma das maneiras que temos é o fractal. O fractal são desenhos interessantes da era da computação, são originários de fórmulas matemáticas que dão desenhos interessantes, e a estrutura do fractal é tal que cada voltinha que emana do fractal é igual à voltinha maior. Então há um desenho maior que vai se repetir no desenho menor, que vai repetir-se no desenho ainda menor, que vai repetir-se no desenho ainda menor, sem limites. Então vocês vejam aqui, por exemplo, uma pequena
Um pequeno raminho deste é igual ao raminho maior. Este raminho aqui é igual ao raminho maior, e assim sucessivamente. Essa é uma estrutura infractal, gerando uma unidade hierarquizada. E aí temos também um outro conceito que gera muita confusão para nós, o nosso entendimento. Existia hierarquia na criação original? Sim, existia hierarquia na criação original. Porque a hierarquia faz parte de todo o sistema da natureza. Onde você lançar os seus olhos, você vai ver hierarquia. Dentro do átomo tem hierarquia? Tem. Tem o núcleo, os elétrons em volta. Dentro do núcleo tem outras partículas. Nosso corpo está cheio de hierarquias. Células, tecidos, órgãos, sistemas, todo o organismo. A unidade social são hierarquias, dentro de hierarquias. Os mundos formam hierarquias dentro de galáxias, né? Dentro de conjuntos de estrelas. O universo é estrutura hierarquizada em todos os sentidos. O Baldi chama isso de princípio de coletividades, né? De coletivação, unidades hierarquizadas dentro de outras unidades. Não é à toa que o universo é assim, porque o nosso universo é uma cópia do universo original. Portanto, nós podemos referir que o que existe aqui é uma cópia do que existe no universo original. Então, o universo original possui sim uma hierarquia. E logo que nós lançamos essa ideia, nos vem perguntas. Não vem a pergunta capital. Quer dizer que há uns mais próximos de Deus do que outros? Há uns mais importantes do que outros? Há uns que são maiores do que outros? Será que Deus criou um grandão, depois um menor, um menorzinho, assim? Mas e quem está lá no final? Fica desfavorecido daquele que foi criado num nível hierárquico mais próximo? Isso nos intriga. Jesus nos dá uma pista. É impossível a gente entender, porque a hierarquia do nosso mundo significa opressão. Mas Jesus disse que o maior é o servidor de todos. Então o menor está tranquilo, menos responsabilidade tem tudo esse lado. Nós vamos entender isso um dia, porque as nossas hierarquias são feitas em bases invertidas. O mais forte se sobrepõe ao mais fraco. A pirâmide alimentar é assim: o mais forte come o mais fraco, aquele mais fraco come o mais fraco do que ele, e assim vai. A pirâmide alimentar é instituída em bases injustas, que não são necessariamente justas. Por que haveria necessidade dessa hierarquia? Porque Deus criou um sistema orgânico. Organismo significa troca, significa interdependência. Significa que um não vive isolado do outro. Que um se sustenta do outro. O outro se sustenta do outro, o outro se sustenta do outro, assim sucessivamente. Se nós tirarmos uma célula do nosso organismo, ela morre. Ela se sustenta do nosso organismo, mas ela trabalha, por sua vez, para sustentar outras. Não só outras células, como outras unidades hierárquicas. Então o Baldi nos diz: uma transformação do todo em um sistema orgânico e hierárquico, princípio estrutural que depois irá se repetir em toda a criação, inclusive a nossa. Então continuamos intrigados, né, Oswaldo? Como é que se dá essa hierarquia divina, né? Sabemos apenas que esta hierarquia inacessível à nossa compreensão não se estabelece nas bases em que se estruturam as nossas hierarquias. Se você visitar uma empresa, o mandatário é o mais forte, o mais poderoso, que detém mais recursos econômicos, o dono, e depois vão ter os gerentes, os subgerentes, até chegar lá no operáriozinho, que ganha muito pouco. Assim são as nossas hierarquias. Mas a hierarquia divina não é assim. Como o Oswaldo nos disse, é uma hierarquia perfeita onde os últimos estão na mesma posição dos primeiros e os menores são do mesmo tamanho dos maiores. E agora? Como é que será isso? Não tem menores e maiores. Jesus parece nos ter revelado isso na parábola dos trabalhadores, onde são chamados vários trabalhadores na primeira hora, na segunda, na quarta, na última hora, e depois Deus, o Senhor da vinha, reúne todos e paga a cada um denário. Todos têm o mesmo
valor. Todos valem um denário. O que começou na primeira hora e o que começou na última hora. Aí o Cristo fala, os últimos são iguais aos primeiros. É mais ou menos uma forma de interpretarmos essa parábola em que Jesus falou, o reino de Deus é assim. Então, possivelmente, ele estava nos aferindo como é a hierarquia divina. Todos nós valemos um denário. Um denário é pouco não, viu, gente? Acho que são $50 que o pastorino fala. Alguém já viu isso? Ou $100, alguma coisa assim. É um dinheirinho bom. É um denário que a gente vale. A gente recebe na lavoura divina. Aqui nós tentamos achar uma imagem da internet, é claro que eu não fiz isso, onde a gente vê uma espécie de uma pulsão, de tal forma que o que está no centro vai para a periferia, o que está na periferia vai para o centro, de tal maneira que há uma movimentação e não há uma estabilização de elementos numa posição determinada de maior importância do que as outras. Eu tentei achar uma imagem que expressasse exatamente isso. O que está no centro caminha para fora, o que está fora caminha para o centro, alguma coisa assim que eu imaginei. Não sei se essa gravura traduz isso, mas vocês acham que está traduzindo mais ou menos? Quem sabe, né? Uma espiral pulsátil, alguma coisa desta natureza. Nós podemos imaginar a criação original, também aqui um fractal mais simples de acompanharmos a sua estrutura, porque a criação original, ela se faz no princípio ternário. O Espírito, o Pai e o Filho. A ideia que se movimenta no Pai e que termina no Filho, os 3 princípios da Trindade, gerando 3 expressões de manifestações. Nós só podemos conceber que a criação original foi ternária. Gerou 3 manifestações que nós não entendemos o que é. No nosso universo, essas 3 manifestações são espírito, energia, matéria. Mas na criação divina eu não sei o que é. Mas eu posso ter a certeza de que lá também existe uma manifestação ternária. Então a criação gerou 3 aspectos interdependentes e coesos, que não são isolados, como se fosse um galinho de 3, se divide em 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 galinho de 3, sem terminar, né? E esses 3 são sempre iguais, todos são iguais. Como é uma criação fora do espaço e do tempo, não há possibilidade de um galinho de 3 desse estar numa situação mais longe do que o centro, porque o que não tem espaço não tem mais perto e mais longe. O que não tem tempo não tem primeiro e último. Aí a nossa mente faz assim, pluf, bodoca. Nunca sabemos imaginar o que é isso. Porque aqui é um desenho no espaço. 3, que gera 3, gera 3, gera 3, vai gerar um lá longe, né? E um cá perto, mas isso é no espaço, isso não tem espaço. Então, pelo menos concebendo possibilidades de que exista uma hierarquia sem tempo e sem espaço, e nesse tipo de hierarquia não é possível conceber um desenho deste, e nós não sabemos como desenhar isto sem configurá-lo no espaço e no tempo, não temos condições. Mas são unidades ternárias, trindades multiplicadas e sempre iguais a si mesmas, de tal forma que uma não é mais importante do que outra, uma não está mais perto de Deus do que outra. Aí, nós não temos mais condição de avançar. Um outro desenho que trouxemos para vocês, para tentarmos visualizar esse esquema da criação original, seriam triângulos dentro de triângulos, dentro de triângulos, dentro de triângulos, sempre repetindo o mesmo triângulo maior em unidades ternárias que sempre irão se multiplicar. Como esse esquema está fora do espaço, não há uma trindade menor do que outra. Aqui tentamos expressar o aspecto indivisível da criação, em que são gerados elementos
interconectados, interdependentes, que não têm existência isolada e separada, todos integrando um todo e impossíveis de viverem fora desse todo. Nós não temos como isolar algum conjunto geométrico desse, porque estão todos integrados, formando um desenho único. Um todo unitário e indivisível, unidades indissolúveis, porque todas consubstanciadas no campo divino, que é um campo indiviso. Então vocês veem as dificuldades que temos de compreender isso e de expressar isso em qualquer tipo de desenho, de gravura. Este outro desenho me pareceu muito interessante, porque de que é que está feita essa esfera, senão daquela malha que a sustenta? É uma concentração da mesma malha em que ela está inserida. Então nós somos concentrações da substância divina. Nós centralizamos uma porção de substância divina em nosso eixo, que é o nosso eu. Só que aí vocês estão vendo uma esfera limitada, e nós somos esferas ilimitadas. Nós não temos limites. O nosso eu original não tem limites. Nós não somos do tamanho que imaginamos ter. Eu não termino aqui na minha pele. Eu não tenho fim. Isso é uma ilusão. Nós costumamos dizer que o meu fim, a minha infinitude está dentro de mim. Eu sou infinito por dentro. E é algo também difícil, nós entendemos o que é isso. Por dentro a gente não tem fundo, não acaba nunca. Eu estou vendo aqui o meu ilusório limite. Portanto, nós podemos desenhar Deus, para quem nunca viu Deus, uma esfera sem limites. Eu não sei desenhar uma esfera sem limites, então está aí, vocês estão vendo uma esfera com limites. E dentro dessa esfera, Deus cria outras esferas, idênticas a si mesmo. Observemos que essa esfera, ela parte de dois pulsos. Então a esfera maior é o eu sou maior, Deus, e essa esfera, ela se equilibra em duas forças, duas protoforças. Não sabemos se a melhor designação para isso é força, se isso é uma força, mas são tendências ou impulsos. Um pulso que doa de si e um impulso que atrai para si. Então Deus é assim. Deus é o centro máximo de irradiação do universo. Ele doa. Deus é o centro máximo de convergência do universo. Ele atrai. Vocês acham que essas duas pulsões divinas podem ser diferentes? Deus atrai mais do que doa? Doa mais do que atrai? São iguais. Senão Deus seria desequilibrado. Então Deus doa e atrai na mesma medida. O pulso de doação nós chamamos de altruísmo, o pulso dativo. E o pulso de concentração, autocentrismo, centrar-se em si próprio. Todos os dois são embasados pelo amor. Deus atrai por amor e Deus doa por amor. Ele evade de si substância por amor e ele atrai substância por amor. Então, são derivadas de uma mesma força fundamental, que é o amor. Então Deus se doa por amor e Deus atrai a si por amor. Então ele gera esferas feitas exatamente assim. Esferas menores, que somos nós, eu sou menores, que somos feitos destes dois pulsos. Então lá as duas setinhas. O eu sou menor deveria copiar o eu sou maior para viver em equilíbrio e integrar-se ao todo. Ele deveria equilibrar o pulso de doação com o pulso de concentração. E assim nós podemos compreender como se deu a gênese primária do Espírito, pelo menos aproximar o nosso entendimento. Porque foi Deus que permitiu com que
o eu sou menor passasse a existir na sua própria intimidade. Como nós veremos agora mesmo, haveria uma necessidade do equilíbrio dessas duas forças, como Deus equilibra essas duas forças. Mas isso Deus não podia impor a cada um dos eu sou menores. Isso estaria na alçada da decisão de cada um manter o equilíbrio destas forças. Havia uma tentação, exagerar a força de concentração em si, para que o nosso eu sou fosse maior do que foi criado. Esta era uma possibilidade dada a nossa escolha. Deus não queria criar seres escravizados à sua lei. Ele criou outros deuses que deveriam se integrar à sua lei por amor, de forma espontânea. Portanto, nós fomos criados com o princípio de autonomia, de liberdade de escolha, porque esta é uma definição de um Deus. Não é possível imaginarmos um Deus escravo. Todo Deus tem absoluta liberdade de fazer o que bem entende. Isso é uma definição de um Deus. Então, nós, criados como deuses, fomos criados com o princípio da liberdade. E havia necessidade do equilíbrio dessas duas forças para que nos mantivéssemos em absoluto equilíbrio. Portanto, havia uma possibilidade de nós exagerarmos a força de concentração da substância divina em nós. E Deus nos avisou que se nós fizéssemos essa escolha, nós nos tornaríamos seres dualizados. Nós iríamos cair no dualismo. E Ele nos alertou desta árvore que estava no paraíso, né? Que no dia que comêssemos desse fruto, nós experimentaríamos a morte. Então, uma parte dos infinitos filhos de Deus decidiu experimentar essa possibilidade, aumentar o nosso autocentrismo, transformando em egoísmo. E parte do infinito conformou-se naquela posição de igualar as duas forças, de doar-se e atrair-se por igual. Um se acomodou no amor e o outro, infelizmente, negou o amor, porque pretender mais para si é, de certa forma, negar mais para o outro. Porque para que você tivesse maior concentração em você, você tinha que tirar do outro. E tirar de onde? De Deus, talvez, se fosse possível. Mas o fato é que parte do infinito, e aí também temos uma outra questão intrigante para nós. Divide o infinito. Meio infinito. Meio infinito é infinito. Se você tira metade do infinito, o infinito que fica perde alguma coisa? Isso é estrambótico para nós, né? Você pode tirar o que for do infinito, que o infinito fica finito, e o que você tirou do infinito é infinito. Gera uma trabalheira para o nosso raciocínio, mas o infinito não se divide, o infinito é indivisível. Parte do infinito disse não, parte do infinito disse sim. Parte do universo permaneceu na criação original e se transformou em seres perfeitos, espíritos perfeitos, anjos que chamamos, integrados ao seio divino. Parte do infinito que disse não gerou um problema muito sério e nós conhecemos muito bem. Da intenção de expansão resultou o inverso, uma contração. E nós contraímos na mesma proporção que almejamos a expansão. A nossa contração foi violenta porque o nosso anseio de expansão foi ilimitado. Nós sofremos uma contração chamada dimensional que terminou gerando a matéria.
o antissistema, o universo físico em que vivemos. E geramos um universo em oposição ao universo original, um universo oposto, um universo caótico. Antissistema. Isso se chama queda. É o cerne de todo o pensamento de Ubaldi. É o que há de mais importante e também mais polêmico em Ubaldi. Porque você se pergunta, eu fiz esse movimento? Você está bobo? Eu fiz não, não sou bobo nada. Mas fizemos porque estamos aqui, vestidos de matéria, presos na matéria, nessa sofreguidão evolutiva, nesse cansaço de evoluirmos para voltarmos ao que éramos. A essa altura, diz Ubaldi, intervém um fator novo, em virtude do mau uso que a criatura fez de sua liberdade. Ocorreu a queda dos anjos. Nesse instante passa a existir a criação física, a criação material no espaço-tempo, que não é uma criação original, não se criou nada. É uma emborcadura do que era antes a criação original. É uma anticriação que Ubaldi chamou de antissistema. Uma emborcação, uma inversão do processo original da criação de Deus, gerando uma criação invertida. Exaltamos todas as antivirtudes. Fomos para o outro lado das virtudes originais. Do bem fomos para o mal, da luz fomos para a treva, da liberdade fomos para a escravidão, determinismo. Do espírito fomos para a matéria, da felicidade fomos para a infelicidade, da vida fomos para a morte, do perfeito fomos para o imperfeito, da ordem fomos para a desordem. E agora a gente vive na desordem, na treva, na imperfeição, na dor, tudo mais que eu citei. Na escravidão, no caos, na imperfeição. Da consciência plena, fomos à inconsciência, quase que total. Se fosse total, nós deixaríamos de existir. Nos tornamos pedra. Nos fizemos átomo. Está lá no Livro dos Espíritos. O anjo se fez átomo. Vejam bem que essa tradução, alguém já disse que é polêmica, porque uns dizem assim, o anjo ingressou no átomo. Não, o anjo se fez átomo, se tornou átomo. Ele não pegou o átomo e se vestiu do átomo, não, ele se tornou o átomo. Geramos também uma série de problemas para nós, porque você fica perguntando, nossa, tamanho de Deus, você fica se perguntando, quantos átomos existem aqui nesse piso? Cada um é um anjo que caiu? Geramos uma série de problemas para nós. É possível que a gente tenha criado unidades coletivas, mas não vamos entrar nesses detalhes, porque esta mesma incongruência nós podemos ver que ela está no Livro dos Espíritos. Se o anjo se fez átomo, quer dizer que cada átomo é um anjo. É a mesma coisa. Portanto, a criação do nosso universo não é criação original. Nós não estamos num belíssimo e magnífico universo criado por Deus, por amor, para albergar os seus filhos puros e inocentes, criados desta maneira e lançados no palco do espaço-tempo. Não é assim. Isso aqui é um abismo. Isso aqui é um mundo invertido, do qual nós devemos nos evadir. É um mundo que nasceu e deixará de existir um dia. É um mundo transitório, é uma criação invertida. Isso nos traz um alento muito grande, porque nós começamos a colocar Deus no seu lugar. Porque você vê muitos princípios que regem o nosso mundo e que não podem ser divinos. Por exemplo, seleção natural, onde um vive da morte do outro. Isso é divino? Não pode ser. Deus não pode ter criado um sistema desse para a subsistência de seus amados, inocentes e puros filhos. Deus não criaria isso. Vamos criar um sistema. Vocês fariam isso? Criar um sistema em que os seus filhos viveriam um comendo o outro para subsistirem? Vocês fariam isso? Jamais. Vamos supor que você tem aí um bando de 100 filhos. Deus tem muito mais. Mas vamos supor, você tem 100 filhos. Você os trancafia num quarto e fala, vocês vão comer uns, outros aí.
Eu não estou nem aí. Vocês vão aprender a amar depois de muito tempo. Seria um absurdo. Contrassenso imenso nós fazemos isso com nossos filhos. Mas o universo é assim. Lança o seu olhar para a retaguarda da evolução. Você quer voltar lá no seio da bela natureza que te criou? Não, você não quer voltar lá não. Devorar e ser devorado? Não, a vida do animal não nos serve mais. Mas é o jardim de infância dos filhos de Deus, como é que pode? E olha que isso dura milhões de anos. Depois o espírito vira homem, aprende a escolher, adquire o livre-arbítrio, e Deus fala para ele assim, agora você tem que amar o outro, você não pode tirar a vida do outro, mas você tem que doar a sua vida para o outro. E é um contrassenso, porque depois de milhões de anos, como? Foi o que eu aprendi. Então nós resolvemos este e muitos outros contrassensos, como aquele também insolúvel, mas como que Deus cria desordem, porque o nosso universo parte da desordem. Como que Deus cria desordem para depois criar ordem? Também não tem sentido. Se não existia nada, Deus fez uma bagunça danada, agora pacientemente, no trânsito da evolução, eu vou separar as coisas, ordenar, desenvolver, arrumar, ajeitar. Mas não é assim que nós criamos. Quem vai criar, cria com ordem, desde o começo. Então é um outro contrassenso que nós resolvemos. Portanto, o nosso universo físico não é criação original de Deus. Isso é estonteante para nós. Porque você olha um céu noturno, magnífico, e se pergunta, mas como? Isso não é o mundo que Deus criou para nós? Não, não é. Deus criou para nós outra coisa muito melhor do que isso. Porque olha, o nosso universo é aprazível no planeta em que estamos. Sai daqui, para ver se você fica vivo um segundo fora do planeta. Não fica, o nosso universo é inabitável. A estrutura do nosso universo não é algo concebível para a vida na sua plenitude, em pequenos núcleos, em pequenos planetas, com determinadas condições, você consegue desenvolver-se, mas o universo como um todo não. O universo como um todo é negro. O universo como um todo é um buraco negro. E isso não é criação de Deus. Parte dos espíritos se rebelou contra o sistema. Nasce o nosso universo que não é a criação, com letra maiúscula. Não é a criação. É a criação com letra minúscula. Mas não é a criação, mas o desmoronamento da criação, que foi espiritual e não material. Aí também nós colocamos Deus no seu lugar. Deus não criou a matéria e a energia, o espaço e o tempo. Isso são dimensões emborcadas da realidade divina. Isso nos dá um alento muito grande também, porque a matéria, sinceramente, a matéria nos dá um trabalho danado. Haja vista sustentarmos o nosso corpo, o nosso dia a dia. E como que envelhece depressa? Matéria é instável. A ciência hoje já nos fala que a matéria é um defeito do campo. Expressa-se desta forma, um defeito de campo. Que coisa interessante, né? Quando a gente lá, muito tempo atrás, estudando física, a gente ouviu, fiquei entristecido porque empolgado na doutrina espírita, ouvi assim com muito aceno do professor que o universo está morrendo. É um grande organismo que está desaparecendo. E aquilo tirou, eu não quis aprofundar aquilo, através do fenômeno da entropia, né? A desorganização geral do universo. Então é um grande organismo que, assim como o nosso corpo, que é um organismo também, que tem seu ciclo, não é isso? O universo também tem seu ciclo, né? Então aquilo me deixou um pouco assim, chateado, porque a gente julgava pela doutrina que nós tínhamos uma evolução eterna, né? Sim. Constantemente a nossa evolução não poderia ter fim. Então, a partir daquele momento, a gente começou a perguntar e questionar essas coisas. E que bom hoje sabemos que a evolução tem fim, né? Essa morte do Será um descanso para nós. Essa morte do universo é a volta de Deus, a volta ao sistema. É a volta ao sistema. E hoje a ciência já determinou que o nosso universo está morrendo. E a selvageria que o senhor pintou aí, entre o bem e o mal, ela se sofisticou hoje e mudou de novo em um nome composto chamado mercado. Ah, sim. O mercado É a mesma seleção natural. É o mercado que espera a redução da taxa de juros. O
mercado que se vangloria com a inflação, mas é uma inflação que deveria ser, não aquela inflação que deveria ser comemorada, porque é uma inflação do arrojo, a falta de emprego, e que o ser humano desempregado não tem importância na maioria do mercado. É uma questão de ser tratada depois. Não importa se ele vai morrer ou se ele vai partir do crime. O mercado determina que se pode esperar o crescimento, que a ecologia também não abona, que diz que o nosso planeta está no cheque especial mais cedo a cada mês do ano. Então o mercado, esse nome chamado mercado, é na verdade uma lei suicida também, que pode determinar a morte do nosso próprio planeta, não sei quando. A reciclagem do lixo é um problema sério nosso, do resíduo sólido, que os especialistas propõem incineração através de resíduos cancerígenos, e alguns ecologistas mais abalizados propõem reciclagem, enquanto o incinerador emprega uma pessoa, dá 30 e tantos empregos por aí. Mas o mercado, que é a coisa mais imediata, mais econômica. Então a selva de antigamente, hoje nós podemos chamar de mercado. É imediatista e não se preocupa com o futuro. Muito porque esses economistas de plantão, muitas vezes pensam assim, não estaremos nem aqui. Para que nós vamos preocupar daqui a 100 anos? Eu adoro dizer livro. Exatamente. Mudamos as armas. As garras se transformaram agora em astúcia, persuasão, exploração. Isso mesmo. É difícil viver nesse universo. Não é fácil. Esse universo vai acabar e nós temos que nos libertar dele. Pois bem, olha o que aconteceu. Houve uma inversão do eu original. O que era um Deus virou um antideus. Nós éramos deuses e nos tornamos sementes de deuses. Concentramos a divindade num ponto virtual dentro de nós. E nos fizemos sementes divinas, semeadas no seio fecundo da matéria, relegadas agora ao desenvolvimento e o crescimento até retornarmos à grandeza de origem. Então houve uma inversão do eu. Nós tentamos expressar essa ideia do que é um eu invertido, tentando imaginar uma esfera que você inverte a esfera. Uma das maneiras de inverter a esfera é transformar o equador da esfera num ponto e os pontos polares abrirem, né? Abrindo e inverter uma esfera. Uma esfera seria uma anti-esfera seria uma estrutura afunilada, dois funis, né? Uma espécie de uma... Uma pipoca, assim, inversão. É mais ou menos isso aí que nós nos tornamos. E o nosso universo também se tornou essa esfera invertida. Ela se deu porque nós exageramos uma força em detrimento da outra. Nós exageramos a força de concentração no eu, fomos exagerando tanto a força de concentração do eu, que a força da ativa minguou e a esfera não se sustentou mais. Nós tornamos um redemoinho centralizados em nós mesmos, nós concentramos todo o nosso potencial de origem que se converteu em matéria, porque nós embatumamos tanto a substância divina que ela pesou. Nós solidificamos o espírito. Vocês já imaginaram o que é isso? Solidificar o espírito, aquilo que é completamente imponderável, tornar-se ponderável. Nós solidificamos o espírito criando as nossas expressões físicas. A matéria é nosso hálito, quer encarnado, quer desencarnado, porque desencarna, continua com o hálito de matéria. Nós solidificamos essa imponderável substância divina nesse processo de inversão do eu, que é a queda do espírito, que está simbolizada nos textos sagrados, está semeada em diversas culturas da terra, que nós não podemos negar. Se formos estudar os mitos da criação, vamos enxergar em todos eles esta mesma história. Não vou relatar todas para vocês, porque não é o momento, mas está lá Isaías: tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, o mito de Lúcifer. Paraíso perdido do Milton, não retrata assim dele? Como é que é? Paraíso perdido do Milton. Ah, sim. O Paraíso Perdido, o poema imenso, né? Isso é famoso, é o inglês, né? O John Milton. Eu tenho ela em casa, imensa, né? Deve ser belíssima na língua original, né? Isso mesmo. É um grande poema, assim como a Divina Comédia, né? É um anjo caído, a luz que se fez trevas.
O mito de Lúcifer está em cada um de nós. Quem caiu não foi Lúcifer, fomos todos nós. Todos nós rodopiamos nesta queda, todos nós participamos porque fomos criados no seio divino, não tem outra origem para nós. Aqui tentamos expressar o que é a inversão do ser, geramos uma trindade invertida, porque não havia outra forma de nos expressarmos. Então a trindade originária, que eu não sei o que é, os 3 elementos originários, nós fizemos espírito, energia e matéria. Mas lá no seio de Deus não é espírito, energia e matéria. Isso é uma inversão. A matéria no seio de Deus era um potencial de realização. Era um ponto em potencial. E o espírito era a expressão máxima. Com a queda, o espírito tornou-se um ponto em potencial e a matéria fez-se a expressão máxima. Então está ali um pontinho vermelho que existia em nós como potencial de realização na criação original. Aquele pontinho vermelho se desdobrou, aflorou, cresceu, virou matéria. E o espírito branco, que era a expressão máxima, tornou-se um pontinho. A energia intermediária. Uma trindade invertida. Um processo que, na medicina, né, Eduardo, nós chamamos de evisceração. Um órgão que a sua luz vem para fora e o que estava para fora vem para dentro. Mais ou menos isso, né? Nós somos seres eviscerados. Estamos com as vísceras expressas para fora e a essência voltada para dentro. Agora nós temos que desemborcar. É o que a evolução está fazendo conosco. Outra maneira de entendermos isso é que nós criamos uma vestidura para a nossa essência espiritual. Colocamos capas em torno do nosso ser e nos vestimos de matéria. Criamos envoltórios impróprios. E agora nós temos que desfazer envoltórios. Como é que é a palavra que traduz isso? Desenvolver. Desenvolver é desfazer envoltórios. Para retornarmos à essência, retirarmos a essência para fora. É o significado do desenvolver, desfazer envoltórios. Então essa matéria que eu estou vestido hoje é imprópria. É uma vestidura imprópria para um Deus. Eu sou um Deus. Estou transvestido de matéria, ai de mim, não é à toa que eu tenho vergonha. Né? Temos vergonha de estar nus, né, diante uns dos outros, por quê? Você pode outra queda. Não está lá na palavra na Gênesis, né? O Adão depois ele se viu nu. Ele se cobriu com uma folhinha de parreira de uva. Deus ficou com dó dele, teceu para ele uma canguinha de pele de carneiro. É o nosso corpo físico. Porque Deus caiu com a criatura, Deus caiu com o ser e passou a existir no ser como uma imanência, presente no universo caído para fazê-lo voltar à origem. Então a inteligência que existe nesse universo, a beleza que existe nesse universo, a vida que brotou nesse universo, a organização que existe nesse universo é divina. É a presença de Deus aqui no universo caído. É o Deus que se crucificou no universo físico para salvá-lo. É o que Paulo chama salvação pela graça. Salvação pela misericórdia, salvação pelo amor divino para conosco. Porque Deus não quis a morte do pecador, Paulo nos diz. Certo? E é custoso fazer esta reinversão do ser para voltarmos ao nosso estado original. Podemos agora compreender o nosso universo, isso é fantástico. Ele é uma criação negativa, não a original, mas uma segunda, derivada e corrompida, consequência da primeira. Vivemos num universo corrompido. Põe isso dentro de você. Costumo dizer assim, bate na cabeça até você entender isso, porque você vai compreender que você também é um invertido. Você está vivendo uma vida, além de transitória, imprópria. Você está subordinado a fundamentos impróprios.
imanência divina está em tudo. Está em tudo e ao mesmo tempo você não vê. Mas Deus está na essência do escorpião, da cobra, do drago. É muito difícil. É difícil, mas está. E por isso Deus está ausente do nosso universo. Aparentemente ausente. Você grita, suplica, Deus, cadê você? Quero vê-lo. Deus não se mostra. Desculpa, eu te interrompi. Falei que a imanência divina no ser humano dá para a gente entender, mas em tudo, em todos os animais, em tudo. Na rocha, no escorpião, na cobra. Sim. Como o Balto fala, inteligibilidade e racionalidade da história que indicou para ele telefinalismo. O princípio diretor. Telefinalismo. O princípio diretor de todo fenômeno. Sim. Se Deus não tivesse caído com a criatura, não haveria evolução. E não haveria salvação para nós. Nós não existiríamos. Então o Balde traz para nós o grande esquema em que o universo original, essa linha aqui, WW1, o sistema, com a queda se converteu num ponto. O ápice do triângulo vermelho é o universo original que se converteu num ponto. O que era um ponto, o antissistema, era uma mera possibilidade, se desenvolveu no triângulo verde e se expressou na sua plenitude na linha Z1. Agora a evolução está destruindo o verde e refazendo o vermelho, o caminho de volta. Então a evolução é exatamente isso, é a destruição de valores impróprios e a reconstituição dos valores originários. Este é o puro significado da evolução. É um desfazimento de equívocos. Por isso a evolução está destruindo os nossos equívocos. É uma destruição do mal, é um desfazimento do egoísmo e uma dilatação das virtudes. Não é assim que nós assistimos à evolução? Exatamente. Então esse esquema é fantástico e o Balde vai estudá-lo numa obra, que é a de salvação. Porque a criação emborcou e agora ela tem que voltar ao seu estado original. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançada por terra, tu que dominavas as nações. Que beleza isso devia tocar um pouco o nosso coração, porque somos nós. Que das alturas da divindade fomos lançados no mais profundo da matéria. Por isso o André Luiz nos fala que a evolução começa nos abismos infecundos da matéria aos altiplanos divinos. E agora nos resta perguntar: por que, Senhor, que me criastes e me lançaste nos abismos infecundos da matéria, onde não é fácil viver? Abismos estreitos, sombrios, trevosos, extremamente constritores do ser, limitantes. Abismo onde se conhece a morte. Por que Deus nos lançou lá para agora, com o nosso esforço, ascendermos às altitudes divinas? Tem que ter uma razão para isso. Do contrário, eu nego a acreditar que Deus é amor. Agora eu sei, eu fiz essa opção. Aí você se questiona, acessa suas reminiscências e fala: eu não fiz isso. E eu digo para vocês, o homem não fez isso, o homem é um produto da evolução. O Espírito que está em você fez isso. Isso está nos arcanos do nosso ser, na memória profunda do nosso ser, nos arquétipos da nossa alma, está ali tudo registrado o que aconteceu conosco. Por isso, se nós fizermos uma análise profunda no nosso inconsciente, nós vamos fazer uma leitura de sensações, de emoções, de sofrimentos, onde nós vamos nos sentir seres renegados, seres exilados, seres abandonados, que aspiram um bem maior porque perdeu o bem maior. Então nós vamos ler lá no nosso profundo angústia, a angústia existencial, misturada a uma nostalgia que nós não sabemos explicar. Nós temos uma nostalgia do perfeito, do belo, da paz, do amor, da harmonia. Isso está lá no nosso fundo. Então,
Isso aí pode ser facilmente constatado. Então, se fosse para reclamar direito ali, então seria trocar, não que nos lançasse uma vez, porque criasse de verdade. Lançamos nós. Sim, tá certo. E esse negócio do Foste lançada, é a sua expressão, né? como degredados também tem aquela prece para Berlim única, os degredados filhos de Eva, essa saudade é uma coisa que eu não sei o que é. Mas Você acha que a infância, tem nostalgia da infância, quando você era feliz, mas na verdade não é. Você sabe que você foi feliz, você foi pleno um dia. A parábola do filho pródigo. O filho pródigo. Deus não fala, não, cuidado, você vai quebrar a cara, não, porque aí vai. E dá a herança para ele, ele pede a herança. Vai fazer o que você quer, vai quebrar a cabeça. Aí ele é assaltado, passa frio, fome, trabalha com porcos, né? Apacenta porcos. Não protestou, não aconselhou, deixa ele. Você vai para cá, vai aprender no mundo. Então uns quiseram passar pela experiência, outros não julgaram necessário. Nós somos aqueles que escolheram passar por essa experiência. Mas isso, volto a repetir, para o balde, isso é fruto de uma revolta, de uma rebeldia, de uma negação da lei do amor, uma ruptura da amizade com Deus. É algo que tem um tinte, um colorido de pecado mesmo, por isso é chamado pecado original. Porque muitos dizem assim, isso é só uma experiência que eu escolhi. Não tem nada a ver, nada a ver com briga com Deus, com revolta, com anjo que virou demônio. Isso aí é criação do cristianismo. Muitos dizem assim. A filosofia esotérica, por exemplo, reconhece que a mônada, a essência da alma, ela desgarrou do todo. Veio viver na matéria para aprender, para adquirir experiência, para tornar-se sábia, crescer e voltar ao seu de origem. A queda está aí, mas esta queda não tem o colorido que tem a queda cristã, judaico-cristã, e a queda de Ubalde também. E eu acho ela mais lógica, porque se fosse uma mera experiência, não há por que o nosso universo ser um universo de dor, de constrangimento, de limitação, de prisão, de degredo, de exílio. Seria um universo muito diferente disso, seria aprazível. Mas o universo é um campo de lutas, de desacordos e de atritos. O Oswaldo acabou de dar o exemplo para nós aí, continua sendo. Então não haveria por que ele ter esta característica de mundo de lutas, mundo de dor, mundo de destruição, onde impera a morte, impera sempre um contra o outro. Não haveria por que ser assim o universo. Mas o universo é produto de seres extremamente ególatras. Quanto mais evoluído é um espírito, mais egoísta ele é, mais ele quer para si, nada para o outro, mais ele está predisposto a destruir o outro em benefício dos seus interesses. E se você julgar isso natural, você vai dizer, então Deus cria espíritos extremamente egoístas, para aprender a não ser egoísta ao longo da evolução, e torna-se um contrassenso para a criação divina. Você escolheu ser assim. Você elegeu o egoísmo como norteador de todos os seus interesses. O egoísmo é que te remeteu para esse universo e te vestiu de matéria e gerou um universo de lutas. Lutas inglórias uns contra os outros. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Com Saulo de Tarso. Ele era muito sábio, doutor da lei. Mas depois ele fala, eu acho essa lei, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas segundo o homem interior, eu tenho prazer nas leis de Deus. Ele era poderoso mesmo, ele dominava, ele iniciou a perseguição do cristianismo. E nós temos um mal-estar. Mas isso mesmo. Não pertence, não. Isso aí, Antônio. Isso aí. Agora, com Deus Universo, nós podemos voltar à grande síntese. Né, Eduardo? Agora nós vamos compreender o esquema fundamental da grande síntese, o respiro da substância, a equação da substância, a grande equação do universo físico, dimensional e energético,
em que alfa se transformou em beta, que se transformou em gama. Alfa é espírito, beta é energia, gama matéria. Então nós aprendemos na grande síntese que o espírito alfa condensa-se em energia beta, que se condensa mais ainda gerando matéria. E agora a matéria tem que restituir a energia e tem que retornar ao estado alfa, estado de espírito. São os dois ciclos que se conjugam, o ciclo de involução e o ciclo de evolução. Podemos considerar uma fase de expansão e uma fase de concentração da substância. O Baldi chamou de fase evolução e involução. E nós, na doutrina espírita, não aceitamos muito bem essa palavra involução. Então, eu estou colocando ali expansão e contração, porque nos faz entender melhor que não há perda de nada. Nós não perdemos nada quando saímos de Deus. A nossa herança está íntegra. Nós perdemos o acesso a ela, em decorrência da contração. Então, eu continuo sendo um Deus, mas hoje eu sou uma caricatura de Deus. Mas o que é divino em mim permanece, eu não perdi. Esquecemos a nossa origem. Porque não soubemos utilizar o poder que tínhamos. Então foi muito melhor para nós perdemos o acesso a esse poder. Porque senão a gente ia destruir tudo ao nosso derredor. Nós nos convertemos em seres perniciosos. Não é à toa que Jesus falou: sois homicidas desde o princípio. Desde o início da evolução somos homicidas. Somos ou não somos? Claro, desde o começo nós comíamos uns aos outros. Sois homicidas desde o princípio. Filhos de Satanás, Jesus nos chamou assim. Tem uma figura pior, mais terrível no Evangelho, que além de filhos de Satanás, são os filhos de prostituição. Essa é mais pesada. Mais pesada? Por quê? O filho de prostituição, normalmente, ele não tem lembrança de seu pai. É o nosso estado. No nosso estado, é. Qualquer figura, qualquer esquema que nós tentarmos traduzir na criação para nós somos pequenos para entender isso. Descendentes de Caim. Tornamos-nos órfãos, descendentes de Caim, o homicida. Então, se é complicado, nós percebemos durante toda a exposição de hoje como que é difícil para a nossa lógica, para o nosso intelecto entender o sistema da criação. Não é fácil, né? Foi colocado aqui que realmente não é fácil. Mas a beleza desse capítulo 20, nós temos outras coisas que o caminho intermediário nos acena um pouco. Talvez nós não consigamos entender lá no ponto da criação, mas é inegável que a beleza dessa obra, através do caminho, nós possamos entender parte e aí nós darmos um aval grande, né? Que realmente essa é a ideia. Por exemplo, tem uma parte desse capítulo de extrema beleza que fala das unidades coletivas. Não sei se o senhor ia falar, não sei se eu estou cortando. Nós tocamos um pouquinho nas unidades coletivas no começo, né? Muito pouco. Mas aqui nesse capítulo 20, com uma beleza, eu percebi ser uma beleza com uma profundidade tão grande de tocar, porque tem gente que vai acusar a obra de um balde de panteísmo, mas ele explica que ao evoluirmos e participarmos de unidades coletivas cada vez mais vastas, nós participamos de um pensamento novo e nos integramos a um pensamento comum novo que não há perda de potencial, não há anulação do ciclo. É uma coisa que eu coloco com muita propriedade que a gente consegue colocar aqui. Vale a pena ler nesse capítulo 20 a respeito dessa unidade coletiva. E sobre a dificuldade de entendermos as duas criações aí, né, a original e a nossa, que é chamada de evolução, que na verdade é uma aberração, eu acho que diante de tudo que foi falado aqui, não temos dificuldade de entender que a evolução não tem nada de natural, é uma aberração, não é mesmo? No entanto, também não sei se eu estaria antecipando, a obra de Ubaldi, ela tem uma dinâmica. Se lermos, muitas pessoas poderão contentar com a obra de Deus Universo. Isso aqui, basta ler Deus Universo, é igual quem acha que ele é a obra básica do Kardec, não precisa ler mais nada. Os árabes também, quando destruíram a biblioteca de Alexandria, diziam que não podia ter nada fora do plano. Então, nada nos interessa. Então, não podemos fechar. O próprio Baldi, na sua obra, mais à frente, não sei se uns 6 livros mais à frente, ele nos propõe uma ideia interessante a respeito da criação. Ele diz que, olha, efetivamente, nem teria existido criação. Porque como no seio da eternidade, vamos dar um ponto, um estágio, um ponto de partida. A Deus criou, era uma matéria, vamos dizer, era uma substância informe, né? Um todo informe, e passou a individuar seres dentro de si próprio. Mas ele disse que a rigor não precisaríamos nem adotar a criação.
Ela existiu de todo sempre, porque Deus é eterno, o reino divino é eterno. Aí ele dá outra figura, para a gente ter uma proposta para a gente entender o que é então o nosso universo. É uma doença. Então, no seio da eternidade existimos de todo sempre, e nos adoecemos. Mas, de qualquer forma, alguns podem ter mais facilidade, outros não. Mas, para mim, apesar da beleza que sempre existe, a dificuldade vai existir para a gente. Por que vamos culpar Deus? Por que Ele permitiu isso? Né? E isso ocorreu no livre-arbítrio. Foi por amor que Ele permitiu isso. Por amor, mas não é fácil. De toda a beleza da obra, vamos sempre estar dizendo, como dizem Isaías ou outros profetas mesmo, querendo dizer o que Deus tem que fazer. É a argila falando para o oleiro como é que tem que ser. É a nossa figura, né? O doutor Gigi usou um termo muito pesado em outras palestras, que é um câncer na criação. É o balde, não sou eu, não. Mas Jesus também... O nosso universo é um câncer, e nós somos as células cancerígenas. Jesus também, quando conversou com os apóstolos, ele falou sério mesmo, eu escolhi a voz dos 12, e um dentre vós é o diabo. Meu reino não é deste mundo. Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Essa consideração faz pensar no conceito do Big Bang, quando há toda a contração de tudo que existe num ponto único, depois... É o que está aí na nossa fórmula, que nós vamos falar em seguida. É isso aí. Então, ao mesmo tempo que pode parecer que tem essa coisa de assustador, pode parecer feio, ali, se não falta uma expressão melhor, é pensar nesse pontinho minúsculo que tem todo o potencial. Todo o potencial, exato. Então foi esse movimento aí, chamado pela ciência Big Crush. Houve uma concentração de forças originárias que saltaram de um outro universo. Isso é a linguagem da ciência, a cosmologia moderna. Concentraram-se num ponto, e esse ponto, bum, explodiu, né? Então aí nós geramos dois momentos na nossa segunda criação. A criação do universo físico e o retorno do universo físico. Juntamos aí criacionismo e evolucionismo. Só para não perder o que o Lourenço trouxe aqui, a respeito do Big Bang, é que Paulo, em uma das suas cartas, diz que só nos é dado morrer uma vez só. Isso causou uma polêmica danada, que achávamos que era a encarnação e desencarnação. E pode muito bem estar falando da morte, verdadeira morte. A primeira queda, é uma queda só. A morte efetiva mesmo foi a nossa perda de potencial. Então o Big Bang e a morte do universo físico que nós estamos presenciando pode ser um evento único, né? O Emmanuel fala, a primeira morte já se deu, foi a queda. Portanto, nós estamos assistindo a esses dois movimentos. A criação do universo físico e o desaparecimento do universo físico. Aqui vemos então o anjo, que começa por ser átomo, o átomo que deve então retornar ao anjo, porque do anjo ele se tornou átomo. Então agora, se o átomo está evoluindo para o anjo, é porque antes o anjo caiu no átomo. Então nós temos dois movimentos que devem ser complementares. Do anjo ao átomo, do átomo ao anjo. Se você considera só do átomo ao anjo, você desequilibra a criação. O universo fica cambeta, fica de um movimento só e isso não existe. Se há uma força para um lado, tem que ter existido uma força para um outro lado. Então nós temos uma força e uma contraforça, uma ação e uma reação. Então houve uma ação, concentração, a reação, expansão. Uma involução e agora uma evolução. A evolução é uma força inversa à involução. Então nós somos quase uma mola que sofreu um processo de contração. Solta a mola, ela faz bum, para voltar ao que era. É o que estamos experimentando em nós. Estamos em movimento vertiginoso de expansão de consciência. Nossa consciência está se expandindo progressivamente a cada encarnação. E o nosso universo também, como um todo, está passando exatamente por esse movimento de expansão. Então nós viemos do céu, nos insistamos na terra e agora estamos indo da terra ao céu. O absoluto e o relativo. Esse é o movimento que estamos fazendo. Isso é extremamente coerente. E não temos como negar esse esquema fundamental. Por isso Jesus fala que ninguém sobe aos céus sem que de lá tenha descido. Nós fazemos isso até na nossa respiração, inspirar e expirar, na batida do coração. Até o nosso coração faz isso, né? Isso de aço.
Exatamente, a nossa consciência também. Contrai e expande, contrai e expande. Nós fazemos, todo o universo faz esse movimento, é a dança do universo. É Shiva. Sim. Agora, podemos imaginar isso, seria uma coisa total de letra. Em diversas situações, isso é uma. Você falou disso, é um espaço, tem um espaço. Mas isso é uma situação local e existe acontecendo isso em outros. Eu acredito. Eu fico pensando assim, quando acontecer esse retorno, e aí, que depois? Vai haver nova coloração? Como ele falou, a morte foi uma vez só, a queda é uma vez só. Eu acho que isso aconteceu uma vez só e vai acontecer uma vez só. A morte é uma só. Ninguém vai cair de novo, não vai ter novas quedas. A queda não se repicou em infinitos universos, infinitas quedas. Eu não vejo coerência nessa alusão, não. Eu acho mais coerente a existência de uma queda só, de um universo físico só, já é o bastante. Já chega. E uma queda só também, uma morte só, já chega. Quem não caiu, como diz o Valdo, está vendo a nossa peleja, não vai querer cair, né? E quando nós voltarmos, nós vamos lembrar da peleja, não vamos querer cair de novo. Ao se ficaram, quem não participou da experiência, acabou. Acabou, não precisa. Você não precisa ir para a droga para ver que a droga é uma desgraça, não. Você vê o outro na desgraça, para que você vai? Que é muito interessante quando fala isso, eu fico pensando assim, mas será que a turma lá testemunhou a queda, como é que é e tal? Porque quando você cita, diz que ele fala com os filhos de Satanás, tem uma outra fala também, que isso para mim, um dia que eu li esse conselheiro com o Jorge, foi cristalino para mim o Big Bang. Quando ele diz lá que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Sim. Raio é energia, caímos como energia. A energia gerou o nosso universo. E aí ele vem para cá, olha para tudo e fala assim, são tudo filhos de Satanás, pessoal. É isso mesmo. É você que acha assim, não, é filho de Satanás, é meu vizinho, eu Zorô. Você lê a parábola do filho pródigo e fala, é o fulano que é materialista, ele é o filho, eu não estou nessa não. Questão 109 do Livro dos Espíritos é muito clara, né? Mensagem de Espírito de verdade lá, vem como outrora os transviados filhos de Israel, homens perdidos, não é assim? Fracos, transviados, venho reconduzir-vos, filhos, ao reino de Deus. Quer mensagem mais clara do que isso do Espírito de verdade? Ele está falando de alguém que está exilado, está perdido, virou um doente. Mas a gente lê, é o meu cunhado chato, eu não tenho nada a ver com isso. A gente não veste a carapuça de jeito nenhum. O primeiro movimento é a queda, o segundo é a ascensão, que é o movimento de evolução que nós vivemos hoje. Nós estamos nesse instante, este aqui já ocorreu. E nós repetimos ele a cada dia, porque ele vai reverberando e ocorrendo, né? Cada encarnação é uma pequena queda. E todo dia, quando acordamos, fazemos uma pequena queda. E assim vamos. Por isso nós somos prisioneiros. A prisão em que desmoronou o espírito é o seu corpo. Para ascender a Deus, o espírito deve agora consumir na dor este seu invólucro. Esse nosso amiguinho aí está muito tranquilo se esculpindo no mármore, porque na verdade isso é muito dolorido, dói muito. Esculpirmos-nos é doloroso, desvestirmos-nos, tirar os nossos envoltórios é igual tirar a pele, dói. É doído. E agora entendemos por que André Luiz define a carne, o corpo físico, como prisão redentora da carne. E você não para pensar o que quer dizer isso. O redentor é que salva. Então Deus te deu uma veste que te prende, mas te liberta. Olha que interessante. Prisão que liberta. Uma prisão muito bem bolada. E por isso ela tinha que ser dolorosa. Porque se não fosse dolorosa, você estaria muito bem nela. Não, deixa aqui, estou bem, vou ficar eternamente por aqui, está ótimo. Mas ela é doída. Ela degenera, ela adoece, ela apodrece, sinto muito. Ela morre, gera uma série de constrangimentos para o espírito tem que ficar nessa esfrega, encarna, se espreme na matéria, se embatuma no útero, né? Desenvolve de novo, que peleja que é, né? Vai morrer é outra peleja,
E fica nessa peleja. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Aí você tem que parar e pensar, chega. Cansar disso já, pelo amor de Deus. Vocês não estão, não? Vocês não estão cansados? Não, tem muita coisa boa por aqui, não vou negar. Mas não estão cansados, não? Não, Eduardo, nós não estamos encarnados de novo, vai ter que fazer nem de novo. Pelo amor de Deus, hein? Eu tive a desventura de servir exército, vou ter que servir exército de novo, pelo amor de Deus. Então agora nós estamos aí, nos vestimos de pedra. É claro que não foi eu que fiz isso, mas é muito bacana. Até o pensamento é pedra. Isso é do Crispim, né? Isso é do Crispim, fantástico essa gravura. Somos aí vestidos de pedra, nos adensamos. Agora nós temos peso. Temos densidade, temos limites, temos medidas, subordinados agora ao ritmo de fazer e desfazer, fazer e desfazer. Porque somos quais castelos de areias no mar, né? Que vem a onda do tempo, derruba e você faz de novo, e vem a onda e derruba e você faz de novo, e assim vamos nós. A cada vida você reconstrói-se, vem a morte, te destrói, você se reconstrói no plano espiritual, do plano espiritual você volta para o plano físico, se destrói de novo, se reconstrói de novo, fica nessa esfrega, até desistir, até fazer como o filho pródigo, lembrar-se que lá no reino de Deus não tinha nada disso. Eu vivi em paz, em abundância e na estabilidade, vou voltar para lá. Outra imagem fantástica é essa, que é a nossa figura. Esse amontoado de pedras, embatumado num espaço denso qual o nosso corpo. É a nossa prisão, somos prisioneiros. Por isso já falamos aqui também, o nosso universo não é uma escola, nosso universo é um reformatório, porque nós partimos da rebeldia, somos seres prioritariamente rebeldes e não seres inocentes em evolução numa escola, aprazível escola que Deus nos deu. Não, nós estamos num reformatório. E é por isso que o decágono mosaico, as 10 leis de Deus, 9 começam por não. Não, 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 não. E é por isso que a criança nasce e ela rejeita veementemente o não. E o que você mais fala para o seu filho é não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é assim? Porque é da nossa natureza não nos sujeitarmos ao não. Somos rebeldes por natureza. E aí entendemos o Evangelho torna-se uma maravilha diante da revelação de Ubaldi. Compreendemos agora o que Cristo veio fazer na terra, o que Ele veio salvar. Por que Ele é o Salvador? Quem que precisa ser salvo? Todos nós. Então agora você tem que bater no peito e dizer com muita sinceridade: Jesus é o meu Salvador. E tem que fazer as pazes com essa palavra que o Espírito passou a negar: salvação. Não é, Eduardo? Já falei para vocês que já li há muito tempo numa revista espírita um artigo de um brilhante escritor da nossa nação intitulado Salvação Não Obrigado. Ele agradecia: não preciso de salvação, estou em evolução. Me salvar de quê? Infelizmente, os espíritas, não o espiritismo, os espíritas acharam muito cômodo no seu inconsciente profundo negar a condição de espíritos que precisam de salvação. Mas vai ler Emmanuel, você vai ver lá toda hora. Emmanuel falando de redenção, ressurreição gloriosa, vida eterna. E você não se pergunta: o que é isto? O que é ressurreição gloriosa que Emmanuel tanto fala? Está lá em André Luiz também. O retorno ao sistema, a condição de origem. Reassumirmos a glória para a qual fomos criados. Ele nos falou esse Jesus. Voltar a nos alimentar da seiva da vida, porque perdemos a seiva da vida, nos tornamos mortos. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Foi assim que Jesus nos falou? O Paulo fala, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem são os mortos? Somos nós.
Estamos inseridos em túmulos, que são os nossos corpos, e que temos que nos libertar. E Jesus nos deu o caminho, o Calvário, feito de dor, de sacrifício, de labor, de renúncias. Por que a estrada é assim? Por que é tão difícil voltar para casa? Porque nós fizemos uma escolha inadequada pela revolta e pelo ego. Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu entendo isso aí. Antigamente eu negava isso. Não fazia sentido nenhum para mim. Agora faz. E eu me estremeço. E eu me sensibilizo quando leio isto. Eu fico emocionadíssimo quando eu pego o Evangelho e leio. E entendo agora com clareza o que Jesus nos diz. Quando o Cristo fala assim, não temais o pequeno rebanho, porque a Deus agrada dar-vos o reino. Isso não é emocionante? Como entender isso sem a revelação de Ubalde? Como que Deus agrada me dar o reino? Eu sou filho do reino. Não, você se evadiu do reino. Rebelou-se contra o reino, negou o reino, quis viver outra coisa diferente do reino. E agora está nessa peleja, nesse sofrimento, nessa lamúria, vivendo na dor, na sombra, na carência. Não tem mais pequeno rebanho. Isso é extraordinário. Jesus nos referir desta forma. Não tem mais pequeno rebanho. A Deus agrada dar-vos de novo o reino. Isso é extraordinário, extremamente consolador. Então o Ubalde nos diz, Cristo, um dos Espíritos perfeitos, quis fundir-se na dor humana, encarnado na criatura terrestre imperfeita, na humanidade de seres decaídos, exilados na matéria, para reconduzi-la, a humanidade, à antiga perfeição, à originária perfeição. Essa é a essência do Evangelho. E Emmanuel nos diz que o Evangelho deve ser visto como o edifício da redenção humana. O que é isso, gente? Edifício da salvação, do resgate, porque nós precisamos sim de ser salvos, de ser resgatados. Tem que ter o Calvário para ver a ressurreição. Tem que ter o Calvário, e por isso o Calvário existe. Sem o Calvário não teria ressurreição. Não. Então, sem o sofrimento nosso, nós não vamos ser. Não vamos a lugar algum. Sem renúncia, não vamos a lugar algum. Deve agradecer a Deus das provas que está passando, que é o Calvário. Com certeza. Encerramos Deus do Universo. Tá bem? Depois você me dá um minutinho? Sim, agora mesmo nós vamos te permitir. Chegamos assim ao final do livro. Com essa clareza ímpar que agora temos do Evangelho do Cristo. Mas só um pequeno parênteses, porque ainda temos uns minutinhos. Que Cristo perfeito é esse que veio fundir-se na dor humana? No livro Cristo, o Ubalde nos ensina que Jesus foi um Espírito que caiu também, que evoluiu na nossa frente e que fez a sua última encarnação diante dos nossos olhos. Voltou ao sistema, ascendeu ao céu, tornou-se um Espírito do sistema. Então diz o Ubalde que ele passou pelo mesmo movimento que nós estamos passando. Por isso ele diz, eu venci o mundo. Ele venceu o AS, passou pelo AS. E em Deus do Universo, o Ubalde já nos dá uma imagem de um Cristo perfeito. Talvez a gente possa interpretar esse Cristo perfeito como a terceira pessoa da Trindade Divina, o Filho unigênito, a condição filho, na qual todos estamos inseridos. O nosso Cristo interno é este Filho unigênito. Então esse Cristo interno, esta feição divina do criado, se incorporou no Cristo, para nos ajudar a ascender até Deus novamente. Não sei se vocês estão entendendo o que estou falando, mas o aspecto Filho de Deus é perfeito. E este aspecto Filho perfeito de Deus está inserido na nossa natureza, que é o nosso Cristo interno, que vai nos devolver a condição de filhos perfeitos
porque nós somos filhos em minúsculo. Nós vamos voltar a ser filhos em maiúsculo. Eu disse essa palavra unigênito, que é polêmica. Porque o aspecto do filho é um só. Talvez seja isso, né? O Pastorino explica assim. Bem, nós terminamos.